A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. Uma vez mais, esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Irmãos, como eu tinha dito para os irmãos, tinha prometido que iria trazer o estudo sobre os pecados que não terão perdão. Vamos começar pelo principal, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 31, que diz assim: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Então, isso é um pecado muito grave que todos nós cristãos, seja de doutrina ou seja sem doutrina, temos que tomar muito cuidado. Quando atribuímos aquilo que o Espírito Santo faz aos demônios. Falamos, isso não é de Deus, isso é demônio. Por isso devemos pedir a Deus o discernimento de espírito. E quando vemos alguma coisa estranha, alguma profecia estranha, alguma revelação estranha, algum movimento estranho dentro da igreja, antes de a gente abrir a boca e falar é demônio, devemos primeiro pedir o discernimento do Espírito Santo, para que nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo e perder a nossa salvação. Porque se blasfemamos contra o Espírito Santo, aí não tem mais jeito, não tem perdão. Aí você pode voltar para o mundo, porque você já vai estar condenado de qualquer jeito. Por isso devemos tomar muito cuidado para não blasfemarmos contra o Espírito Santo. Verdade é essa que tem coisas muito escandalosas que quando você olha, automaticamente o Espírito Santo já te direciona e fala, não vem de mim. Porém, algumas coisas que achamos estranho, devemos pedir o discernimento de Deus e não abrir a nossa boca e falar, não é o Espírito Santo, é demônio. Quando naquela empolgação ou no meio daquele tipo de situação acontece isso, em vez de blasfemar contra o Espírito Santo, algum irmão vier falar algo, você fala, olha irmão, pode ser que não seja de Deus. Não coloca o nome do Espírito Santo no meio. Porque se você falar não é o Espírito Santo e for o Espírito Santo e você atribuir a obra do Espírito Santo ao demônio, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não terá perdão jamais. Já estará condenada. Essa não tem perdão. O segundo tópico que não terá perdão, vamos abrir no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que fala assim: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, o segundo pecado que não terá perdão é o suicídio. Quando a pessoa ela se mata. Por que esse não tem perdão? Porque a pessoa, quando ela se mata, ela não tem a oportunidade de se arrepender. A não ser que ela se fere e antes dela morrer ela se arrependa. Aí vai ter perdão. E aí, vamos dizer, ela se feriu com uma faca e ela foi levada ao hospital e ali ela teve a oportunidade de pedir perdão. E ela pediu perdão e se arrependeu e ela vinha a óbito, aí ela teve o perdão. Mas quando ela se mata e automaticamente vem a óbito, ela não tem perdão, porque não deu tempo dela pedir perdão. Acontece muito isso nos casos de depressão. Esse é algo que eu vou deixar separado para uma outra oportunidade, eu trazer um estudo sobre a depressão e contar o meu testemunho sobre a depressão. Então, o segundo pecado que não tem perdão é o suicídio. Quando a pessoa se mata e automaticamente ela morre. Dá um tiro na cabeça, se joga na frente de um caminhão, ou é algo assim que ela comete, que ela morre instantaneamente e não dá tempo de pedir perdão. Então esse também não terá perdão, o suicídio. E agora um também que é dos mais importantes, o terceiro é aquele que adorar a imagem da besta, receber o seu número, o seu sinal,
Vamos ver a palavra do Senhor fala em Apocalipse capítulo 14, versículo 9, fala assim. Apocalipse capítulo 14, verso 9, fala assim: E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, e o que recebem o seu sinal do seu nome. Então, esses que receberem a imagem da besta, o seu sinal ou o seu nome, o sinal na testa ou na mão direita, esses também não terão perdão e automaticamente já estão condenados também. E assim fala lá a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 15, verso 2 e 3. E viu como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Então todo aquele que não aceitar a imagem da besta, o seu número, o seu sinal, esses herdarão o reino dos céus, porque quando a besta estiver operando na terra, será coisa terrível, fará muitos grandes sinais e muitas pessoas acharão que vai ser da parte de Deus. Mas aquele que receber o seu número, o seu sinal, aceitar a sua imagem, esse também não terá perdão. Esse também já estará condenado. Apocalipse capítulo 20, versículo 15 fala assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o Apocalipse capítulo 13, versículo 8 fala assim: Apocalipse 13, versículo 8 fala assim: 7, Apocalipse capítulo 13, versículo 7 e 8 fala assim: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-no todos os que habitavam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então todo aquele que adorar a besta, seu sinal ou a sua imagem, não terão seu nome escrito no livro da vida, porque perderão a sua salvação. Não vai adiantar se arrepender, não vai ter perdão. Quem adorar a imagem, quem recebeu o seu sinal ou o seu número, não vai ter perdão. Perderá sua salvação automaticamente, porque não vai estar com seu nome escrito no livro da vida. Então também isso é algo muito importante para o final dos tempos. Devemos esperar o arrebatamento para podermos subir junto com o Senhor. Ou se morrermos em Cristo para ser salvo. Só que quando tiver a besta, o falso profeta, o dragão, quando eles estiverem operando e as pessoas receberem o seu sinal, o seu número ou a sua imagem, esses automaticamente perderão a sua salvação. Não terá perdão. Pode estar na terra, pode se arrepender depois que recebeu o sinal, pode pedir perdão, pode andar de joelho, pode pregar a palavra, pode fazer o que quiser. Não terá perdão. E aqueles que não receber, diz aqui no capítulo 15 de Apocalipse, que eles vão sair vitoriosos da besta, da sua imagem, do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e que tinham as harpas de Deus nas mãos. E eles cantavam o cântico de Moisés, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos,
ó Rei dos Santos. Então vai sair vitoriosos aqueles que não receber a marca da besta, o seu sinal, o seu número. Mas aqueles que receberem não terá perdão, automaticamente perderão a tua salvação. Então, meus irmãos, a nossa salvação é muito importante para que venhamos perdê-la. Devemos priorizar a nossa salvação acima de todas as coisas. Devemos adorar a Deus, se santificar a Deus, viver verdadeiramente para Deus, abandonar as coisas do mundo, abandonar as práticas pecaminosas, abandonar as práticas sexuais ilícitas, deixar de andar com aquilo, com as pessoas que só falam coisas que não edificam. Ainda que estejamos sozinhos, ainda que olhamos para um lado e para o outro e vemos que quando estamos trabalhando ou quando estamos em algum lugar, estamos sozinhos, devemos glorificar a Deus, porque é melhor você estar só do que estar com uma má companhia. Então, meus irmãos, que venhamos priorizar a nossa salvação acima de todas as coisas, buscando a Deus, se separando para Deus, orando, jejuando, entregando totalmente a nossa vida diante do altar do Senhor. E se estamos em pecado, se estamos em erros, devemos confessar ao Senhor, porque Deus ele já sabe que estamos em pecados, Deus já sabe que está no erro. Deus está esperando você tomar uma atitude e se arrepender do seu mau caminho, e se arrepender da sua prática pecaminosa. Deus sabe quando a gente erra, Deus sabe quando a gente peca, Deus sabe quando a pessoa cobiça, Deus sabe quando a pessoa olha para uma mulher, quando a pessoa olha para um homem, Deus sabe de todas essas coisas. Só que Deus ele quer ver aonde está o nosso coração, se verdadeiramente o nosso coração está aplicado no Senhor. Quando Davi pecou, Deus viu, Deus sabia. Só que Davi, por ele ter o coração segundo o coração do Senhor, um coração parecido com o Senhor, melhor dizendo, ele se arrependeu e não voltou a praticar aquela prática. E ele teve o perdão de Deus. Assim somos nós diante de Deus. Deus sabe quando a gente erra. Deus sabe quando a gente peca. Deus sabe quando a gente fala ignorante com uma pessoa. Deus sabe quando a gente maltrata alguém. Só que cabe a nós pedir perdão para a pessoa. Cabe a nós pedir perdão para Deus. Porque, irmãos, vou falar algo. Não perca sua salvação por coisas fúteis. Se você maltratou alguém, se você fez algo para alguém, vai lá e peça perdão. Deixa de arrogância, deixa soberbo, o ego de lado e vai e peça perdão. Não perca sua salvação por pouca coisa, porque grande será o tormento daqueles que vão ser enviados no lago de fogo, vão ser lançados no lago de fogo. E não vai ter como sair de lá, vai ser atormentado dia e noite para todo sempre, para toda a eternidade. Então, irmãos, que venhamos ficar com esta reflexão, esse estudo sobre aqueles que não terão perdão, que venhamos vigiar para não blasfemar contra o Espírito Santo, que venhamos, quando chegar o tempo futuro, o tempo de adorar a besta, de receber o seu sinal e o seu número, que não venhamos aceitar, para não perder também a nossa salvação e não sermos perdoados por Deus. E que venhamos vigiar a cada momento, a cada instante, para que possamos estar corretos e diante de Deus. Pecados todos temos, mas que venhamos reconhecê-los e colocar diante de Deus para que Deus ele possa nos perdoar. Amém? Então fiquem com esse estudo e venhamos refletir sobre a nossa vida diante de Deus. E que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus amados irmãos. E esse quem vos despede é vosso irmão em Cristo, irmão Miguel, da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, a Igreja da Última Hora, a Igreja do Arrebatamento.